somente escolher algo pela estabilidade pode gerar até mesmo infelicidade. Então tem muitos pais de uma geração que não passaram por essa questão de refletir sobre a escolha profissional e acabaram fazendo coisas que eles percebem que eles até têm o dinheiro, têm a estabilidade, vamos dizer assim, mas eles não se sentem felizes. Então essa geração não quer que o filho repita isso. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. E hoje a gente está aqui para mais um papo com a Luana. Hoje a gente está aqui em mais um vídeo para os pais, para os familiares. Você que tem um filho, um sobrinho, enfim, está acompanhando algum jovem nessa fase de escolha de carreira. Hoje a gente trouxe aqui um tema que ainda é bastante batido e a gente quer trazer alguns esclarecimentos, conversar sobre alguns tópicos importantes para você que é um familiar e está acompanhando um jovem nessa fase, ou até para você que é jovem, de repente teus pais, a tua família tá com essa mentalidade, pode ser legal aí de repente você assistir esse vídeo juntos, ou você assistir e de repente bater um papo com a tua família, para que a gente possa trazer algumas informações, beleza? Bom, o tema de hoje é: quero que meu filho tenha um emprego estável, né? Teus pais querem que você seja militar, ou que você passe num concurso público, enfim, teus pais estão visando aí unicamente a estabilidade, estão preocupados só com você não ser mandado embora, independente de qualquer outra coisa. E aí a gente vai bater um papo sobre isso. Bom, para quem já conhece o nosso canal, sabe que a gente tem um quadro chamado Papo com a Luana, que é a doutora Luana Menezes, e hoje a gente está aqui para mais um Papo com a Lu. Então vamos lá, tudo bem, Lu? Tudo bem, e você? Tudo bem, na verdade tudo ótimo. Então, como eu já pensei que o tema é esse, sobre os pais, né, eu tenho certeza que você já deve ter atendido alguns pais assim, né? Sim, sim. De vez em quando aparece. Aliás, todos os perfis, né, aparecem. E os pais ficam muito preocupados com essa questão da estabilidade, dele ter algo mais certo para o futuro dele. Mas, assim, o bacana é que os pais cada vez mais têm deixado os jovens livres, mais à vontade para poderem escolher o que querem, de acordo com o seu perfil, né? De acordo com o que ele acha, com o que ele acredita que vai ter prazer na vida. Então a gente vai conversar sobre esse tema hoje, porque sim, se você julga que é importante ter estabilidade, isso vai te trazer uma tranquilidade, isso é muito bom. Só que eu acho que a gente precisa também construir a ideia de que essa estabilidade ela pode ser construída para além do concurso público, também sendo um empreendedor, um profissional liberal, ou até mesmo sendo um empregado, né? Então tem formas de a gente construir essa estabilidade. O importante é que você tem que se identificar com o concurso que você almeja fazer, né? Eu ia te perguntar já logo de cara se ainda tem muitos pais que pensam assim, mas você meio que já deu uma dica, né? Então tá diminuindo esse número, né? Tem diminuído, sim. Eu vejo os pais priorizando mais a qualidade de vida dos filhos. E a qualidade de vida para eles nesse momento perpassa pelo prazer dos filhos em relação a essa escolha, e eu tenho percebido menos a preocupação da estabilidade, porque a gente vem percebendo que somente escolher algo pela estabilidade pode gerar até mesmo infelicidade. Então tem muitos pais de uma geração que não passaram por essa questão de refletir sobre a escolha profissional e acabaram fazendo coisas que eles percebem que eles até têm o dinheiro, têm a estabilidade, vamos dizer assim, mas eles não se sentem felizes. Então essa geração não quer que o filho repita isso. E é uma geração também hoje que preza mais a felicidade, o bem-estar. Então os pais têm acompanhado essa mudança e têm priorizado também essa outra forma de ver. O que eu penso é o seguinte, né, pelo menos pela minha observação. Meu pai tem 68 anos, né, mais ou menos. E eu vejo que ele me falava que o pai dele tinha essa questão, queria que ele fizesse um concurso e tal. E era uma questão muito natural, né, vamos dizer assim, alguém da minha faixa etária, né, eu tô com 35. Então os nossos avós queriam que os nossos pais fizessem determinada profissão.
Isso. E aí os nossos pais trouxeram meio que esse comportamento pra gente, né? E ao passo que a gente dessa geração não queria muito seguir, tinha muita gente que não queria seguir aquela carreira que os pais queriam. Então você leva para seus filhos um pensamento diferente, né? Exatamente. Então exatamente. eu creio que por isso seja um dos fatores que isso tem diminuído, né? Exato, isso. Mas eu não sei. Foi complicado, né? Não sei se eu me expliquei direitinho. Né? Não, mas é isso mesmo, o comportamento ele vem mudando, né, e vem quebrando alguns ciclos, né, alguns padrões comportamentais. Hoje se preza muito a questão do bem-estar, do prazer, e essa geração tem mobilizado, refletido sobre outras questões. Por exemplo, hoje em dia os adolescentes falam de maneira muito comum de ir ao psicólogo. Olha que comportamento diferente. Isso ensina muito aos seus pais que são da época que tinham preconceito, que, não, só quem vai procurar psicólogo é porque tem algum problema, né? Isso já era muito comum mesmo. Exatamente, assim como essa questão do autoconhecimento, de buscar entender suas habilidades, seus comportamentos. Se a gente for parar para pensar, os próprios jornais, as notícias hoje, falam muito disso. Sim. A importância do autoconhecimento, a questão da importância de você saber suas habilidades, de você se preparar para o mercado de trabalho, tendo esse diferencial de você saber o que você faz bem. Antigamente a gente não via nada disso, né? Na verdade eu acho que era o contrário, né? Você não pensava em você para escolher a carreira, você pensava na carreira e se adaptava a ela. Né? Exatamente. Não tinha muito essa questão do olhar para o humano. Essa questão, por exemplo, de programas de qualidade de vida dentro das empresas, onde o profissional vai fazer uma meditação, vai ter atividades físicas, na própria rotina de trabalho. Por quê? Porque se entendeu que olhar para esse humano é muito importante até para aumentar a produtividade da empresa. Essa pessoa não pode estar estressada, excessivamente preocupada. Então, de alguma maneira, muitas coisas vêm se transformando, né? Eu já li que em alguns países, se eu não me engano na Suécia, a jornada de trabalho é de 6 horas, porque eles perceberam que quando eles colocavam as pessoas para trabalhar 8 horas, ela não trabalhava às 8 horas. Ela parava, ela conversava um pouquinho, ela levantava, ela ia tomar um café. Então eles prefeririam diminuir a carga horária de maneira que a pessoa ficasse até se sentisse melhor, tipo, poxa, vou chegar em casa mais cedo e tudo. Então ela produzia mais no trabalho e existem propostas de diminuir de 6 para 4. Porque eles querem que o cara vá lá, trabalhe, faça o melhor dele naquelas 4 horas e vá embora feliz. Isso, exatamente. Porque quanto mais feliz ele estiver, mais ele vai produzir, ele vai se responsabilizar pelo que ele faz. Então, é isso. Aos pouquinhos, principalmente grandes empresas, né, multinacionais, elas estão priorizando a qualidade desse trabalho. A quantidade não precisa se ter, né? Sim. É isso, se tiverem muitas horas de reunião ou muitas horas de trabalho improdutivas, qual é a necessidade, né? O importante realmente é a qualidade desse serviço. E para essas famílias que ainda estão com esse pensamento de que querem um filho numa carreira estável, carreira pública, enfim, ter um cargo público é necessariamente melhor? Depende. Né? Depende da pessoa, depende do que ela quer para a vida dela, depende do perfil. O que eu encontro com muita frequência, e eu acho isso muito preocupante, é o número de pessoas que falam que querem fazer concurso público. Tudo bem, ok, mas quando eu pergunto, mas qual é o concurso, o que você vai fazer? As pessoas não sabem responder. Então isso é muito sério, né? Como que você vai fazer todo um planejamento da sua vida? Porque não é fácil passar no concurso público. É muito difícil, as pessoas ficam mais de 1 ano, 2 anos estudando para se preparar para a vaga. Então não é uma coisa qualquer, né? Então depende de muita energia, de muito empenho para você fazer algo que você nem sabe o que é para fazer. Então é esse o aspecto que eu acho grave da escolha no concurso público. É quando você escolhe somente pelo dinheiro, somente pela estabilidade. Mas vamos pensar nessa palavra estabilidade. O que é exatamente estabilidade? Se muitas pessoas começam a trabalhar em algo que não gostam e elas começam a ficar instáveis emocionalmente.
Então, o que é estabilidade, né? O que adianta você ter lá um salário certinho no final do mês, sabendo que você vai se aposentar, que você vai curtir sua aposentadoria, mas se durante a sua vida de juventude, de produtividade, você não está tendo qualidade de vida, porque você faz algo que você não gosta ou que você detesta, que você se estressa, e isso acaba adoecendo você, então que estabilidade? Aí eu já começo a questionar tudo, né? Que estabilidade é essa? Então, o que eu vejo assim que é importante é você saber que concurso você quer, então não é qualquer concurso, não é você atirando para todos os lados. Às vezes a pessoa escolhe uns 4 concursos, mas ela também está escolhendo somente porque tem disponibilidade, por causa do dinheiro, por causa do número de vagas, enfim. Sem ter a preocupação de olhar assim, o que eu vou fazer, quais são as atribuições do cargo, o que eu vou ter que estudar para isso. Porque você precisa ter energia, motivação e empenho para poder passar por um processo de grande estudo, né? Assim, de um investimento muito grande. Então, esses critérios precisam ser estabelecidos. Se você julgar que o que você vai estudar e as atribuições do cargo combinam com você, aí eu vou dizer que tudo bem. Né? Eu creio que, na verdade, a pessoa ela não teve essa reflexão, ela simplesmente está tendo uma reprodução de pensamento da família, do tipo, não, eu tenho que conseguir isso aqui, depois que eu conseguir isso aqui eu penso em outra coisa, né? Pode ser. Muitas vezes a pessoa quer conseguir algo por conta da pressão da família, até porque ela já internalizou isso, que é a verdade para ela, e depois ela vai pensar no que ela gosta, depois ela vai fazer o que ela quer, mas muitas vezes ela não vai encontrar tempo. Isso depende muito, sabe? Então, por que você tem que fazer algo que você nem sabe se você quer, para depois pensar em você? Será que você não pode pensar em você, no seu sonho, na sua ideia, no que você quer desde agora, né? Eu tenho aqui algumas dúvidas que eu já conversei com muitos pais e tem algumas dúvidas que são comuns. E aí eu vou trazer aqui e a gente vai bater um papo sobre isso. A primeira é, quem garante que ele vai conseguir um emprego se não for através de um concurso? Olha, não tem garantia, né? Não tem garantia nem em relação à conquista de emprego, nem passar em concurso. Né? Porque tem muitas pessoas que estudam durante muito tempo e acabam não conseguindo. E aí podem ter vários fatores. Às vezes a pessoa é uma pessoa culta, inteligente, mas ela não tem muito um perfil de fazer prova, né? Porque tem isso também. Tem muitas pessoas. Exatamente, tem muitas pessoas que fazem boas provas, mas também não tem tanto conhecimento assim. Então depende muito, né? Tem várias variáveis aí. O fato da pessoa também não gostar tanto do que está estudando, isso influencia também no resultado. Isso conta muito. Então, na verdade, nós não temos garantia de nada nessa vida, nada. Então, o que eu costumo falar é o seguinte, você tem que pensar no que você gosta, no que você quer, quais são suas ideias, o que você pensa que você gostaria de fazer, e se lançar. Vai pra vida, se joga, se lança, sabe? Porque não tem garantia em nenhum desses aspectos, né? Não, e eu penso o seguinte, a Lu com uma opinião mais profissional, né? Eu com a minha experiência de vida, e eu penso que nesse aspecto, cara, assim, tem muitos gênios da dança, por exemplo, que tiram notas baixas na escola. E às vezes você acha assim, pô, meu filho não é inteligente, ou você acha que teu filho é inteligente, mas que ele não tá se esforçando, né? Tipo, pô, meu filho podia estar estudando mais, não tá, mas a inteligência dele é outra, às vezes é uma inteligência corporal, ele tem vários outros talentos que talvez a gente não esteja enxergando, porque a gente tá preso naquela questão das notas da escola, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu acho legal também é o seguinte, a maneira de ganhar dinheiro hoje mudou bastante, né? Quer dizer, ainda existe a maneira tradicional, emprego, concurso público e tudo, mas existem novas maneiras, né? Por exemplo, diversos artistas aí, diversas pessoas que se lançam como influenciadores digitais, enfim, ou coaching, a prática do coaching está mais comum, mais né? Comum, sim. Então, assim, você tem outras maneiras que não haviam antes. Assim como você tem carreiras que aos poucos estão deixando de existir, né? Ou carreiras que ainda vão nascer, né? Que ainda nem existem, né? Então, assim, eu acho que nessa hora a família tem que tentar, por mais difícil que seja, ter uma mente um pouco mais aberta com relação a isso.
é porque talvez a gente esteja olhando o mercado de trabalho com a nossa visão de, sei lá, alguns anos atrás, né? Que não é uma realidade hoje. Então, de repente, você tá vendo, meu filho, tanta gente sendo mandada embora, agora com esse negócio de estar acabando carteira de trabalho, e talvez ele tenha um lado empreendedor que você ainda não descobriu e vai acabar, de repente, fazendo talvez um negócio digital, enfim, alguma coisa assim que vai ser muito melhor para ele do que se ele tivesse feito um concurso, dependendo do perfil dele, obviamente. Exatamente. E quando que alguns anos atrás a gente poderia imaginar, né, que os adolescentes ou até mesmo as crianças, né, falariam assim, olha, eu quero ser youtuber. É verdade. Sabe, é uma nova forma e pessoas ganhando muito dinheiro, né? E ganhando até mais, assim, muitas vezes mais dinheiro do que muita gente que se formou, que estudou durante anos. Pra você ver como que a coisa, né, tá muito diferente realmente. Ganhando mais dinheiro em muito menos tempo. Em muito menos tempo, exatamente. Então as coisas estão muito diferentes e realmente a gente precisa valorizar as novas formas, né, de ter uma ocupação, de poder trabalhar, que tudo é válido, que tudo é importante, né? Então o diálogo é essencial nesse momento para se entender, né? Porque às vezes vem com julgamento. Mas então você não quer estudar? Como é que você quer ganhar dinheiro fazendo isso? Mas é isso, são novas formas. Para eles isso é muito natural. Sim, sim. Porque para eles já faz parte, né, da vida deles o contato ali com o vídeo, com o celular. E eu vejo cada vez mais crescente na faculdade e nas escolas utilizar essa maneira, as fotos, os vídeos, até nos próprios trabalhos. Sim. Na nossa época não tinha isso, a gente não estudava dessa forma, Eu lembro que eu fazia trabalho em cartolina. Exatamente. Assim. Né? Então, a gente não pode agir também com esse preconceito de mas se você está pensando em fazer alguma coisa pela internet, então você não quer estudar, então você não quer nada. Não, ele quer. Sim. Só que o conhecimento dele, ele quer aplicar dessa forma. Então, o diálogo e como você falou, né, ampliar a mente para outras possibilidades é muito importante mesmo. E eu sei que tem uma preocupação também muito comum, que às vezes o pai pensa assim, mas você vê essas pessoas, porque a gente enxerga uma distância muito grande de um cara que está aparecendo numa matéria de jornal e tal, parece que, mas não é todo mundo que consegue, mas cara, se a gente for ver, eu estava pesquisando esses dias, né, para fazer um trabalho, e se eu não me engano a Isa começou com um vídeo no YouTube, na verdade ela começou cantando num coral da igreja, e aí parece que, começou a colocar uns vídeos no YouTube e alguém viu, olha quem é a Isa hoje, né? A Anitta também começou cantando num coral de igreja, segundo algumas pesquisas que eu vi, e aí colocou uns vídeos no YouTube e alguém foi lá e gostou. Então, assim, a chance de você mostrar o teu talento hoje é muito maior. É verdade, né? Verdade. Coisas que, por exemplo, não existe, como é que alguém, né, por exemplo, que nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo, ia mostrar o talento pro mundo? É um negócio muito difícil. Era difícil. E hoje em dia é um negócio assim, você vai lá, você pega o seu celular, você faz um vídeo, não precisa ser de boa qualidade, você simplesmente se filma, tem vários aí pequenos cantores, vamos botar assim, né, cantores mirins e tal, que a criança se filma lá tocando violão, às vezes com 10 anos de idade, cantando uma música e aquilo do nada bomba, porque a pessoa é talentosa. Então você tem essa oportunidade hoje de mostrar teu talento em larga escala e muito rápido. Exatamente. E se uma pessoa conseguiu esse destaque, né, estar lá, por que a gente não consegue? Mas é um mercado restrito e tudo, mas pode ser restrito, mas não é impossível. Sim, sim. Né? Pode ser um nicho pequeno, mas tem um nicho. Sim. Então, se você acredita muito nisso, você tem que ir, você tem que acreditar em você, né? Sim. Isso é muito importante. E uma outra coisa também que eu também vejo também alguns pais falando assim, mas aí ele vai ter aqueles 15 minutinhos de fama, depois some. Eu acho que até é possível, mas na minha opinião, não sei se eu tô correto, eu, por exemplo, como familiar, se é meu filho, o que eu ia pensar? Beleza, ele vai ter os 15 minutos de fama, então o que eu vou fazer? Vou deixar ele produzir o máximo que ele puder, ele ganhar o máximo que ele puder, e aí aquele dinheiro vai virar um fundo para ele. Porque se depois acabarem os 15 minutos de fama, ele vai conseguir garantir, sei lá, a faculdade que ele queira, ou produzir, de repente acabou a fama dele, mas ele vai produzir um show sozinho, alguma coisa sozinho. Então você, se realmente, que tem casos assim, né? Que é o que a gente chama de cantor de uma música só, por exemplo. Então, se de repente você tá preocupado de acontecer isso com o teu filho, cara, tem essa postura, monta um fundo para ele, orienta ele, conversa, pô filho, olha só, não investe muito agora, faz isso, faz aquilo e tal, ou procura alguém
que saiba mais do assunto, para que ele aproveite esses 15 minutos de fome e que ele possa, de repente, virar 30 minutos de fome. Exato. E a experiência também que esse jovem vai ter, de ter passado por isso, sabe? Com certeza. Já vai ter feito parte da história dele, e a gente leva esse conhecimento, essa experiência pra vida toda, né? Assim, poxa, lá quando eu era mais novo eu passei por isso, isso e isso, foi muito legal. Então são memórias emocionais que a gente vai criando, que é muito importante até para um futuro emprego, mesmo que o futuro emprego não tenha nada a ver com essa experiência. Mas essa experiência acrescentou muito a pessoa, porque a pessoa se arriscou, a pessoa foi em busca do sonho dela, e quando a gente conquista algo, a gente vai aumentando, né, aos pouquinhos a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. Então tudo isso é o fato da gente se lançar em busca do nosso propósito, em busca do que a gente quer. Isso é extremamente importante. É verdade. Vamos lá, tem mais uma aqui também. Sim, eu tenho alguns pais que já me perguntaram isso até diretamente, né? Que é o seguinte: se meu filho só conseguir um emprego que pague pouco, se você está preocupado, de repente, com aquela questão que a gente diz do subemprego, do filho ser, sei lá, por exemplo, trabalhar como caixa no supermercado, o que a gente já conversou aqui no canal, que não tem problema nenhum, né? Todo emprego é digno. Isso. E às vezes aquela pessoa está muito mais satisfeita do que alguém que ganharia 10, 20 mil reais sendo executivo. Claro, isso mesmo. Né? Mas existe essa preocupação, tipo, mas e se meu filho só conseguir um trabalho que pague pouco? E o que você diria, de repente, para um pai que tem esse pensamento fixo na mente? Nesse caso é isso, é conversar com o filho, né? Saber o que ele gostaria. Por exemplo, se o pai e a mãe estão julgando, né, que paga pouco, o que o filho acha disso? Chegar e perguntar para ele, o que você acha disso que você está conseguindo? E perceber qual é o querer desse filho, né? O que ele almeja para a vida dele. E se ele falar assim, olha, eu tô satisfeito, aí é isso, né? O que fazer? Ele está satisfeito, ele está gostando. Então, eu não sei, a gente não está falando aqui de uma idade específica, mas pode ser então que ele tem que desenvolver mais maturidade, que ele realmente tenha que passar por aquilo, até para ele poder sentir mesmo o que mais ele precisa da vida dele, né? Porque dependendo da idade, aquele dinheirinho ali que ele está conseguindo é o máximo para ele sair final de semana e tudo, mas a vida vai se encarregando de te trazer mais responsabilidade e você vai mudando. Mas esse querer tem que partir do filho. Não adianta os pais quererem impor, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque você não pode ganhar isso, porque você tem que ter família. E se ele não quiser família? Entendeu? É tão relativo. É verdade. Você tem que sustentar esse conforto que a gente te dá e tudo. Mas e se ele não quiser, né? Isso tem que partir dele. Então, o máximo que se pode fazer é ir conversando com ele. O que você acha disso, tal. Eu tô muito satisfeito. Tá bom, então vai alertando ele em relação, olha, mas futuramente, se você quiser isso, se quiser aquilo, você com esse dinheiro, né, que agora pra você tá tudo bem, tá ótimo, isso não vai ser mais o suficiente. O que você acha, então, de estudar tal coisa? Ir conversando. Mas o querer progredir, o querer outra coisa, né, o querer se desenvolver, se preparar para algum emprego, para algum trabalho específico, precisa vir dele. Eu acho que o papel dos pais aí é ajudar num diálogo, numa orientação nesse sentido. Você comentou um negócio que eu achei muito interessante, você falou da questão do conforto, né? Gente, eu tenho vários conhecidos assim, alguns, por exemplo, fizeram faculdade comigo e tal, que os pais tinham uma condição boa, você entrava na casa da família, você percebia que aquela família tinha uma estrutura boa, e quando o filho saiu de casa, ou pra casar, ou pra morar com alguém, ou pra morar sozinho, cara, a casa dele parecia casa de hippie. Você entrava, tinha tipo um puff, não tinha nenhum sofá, tinha um puff num lugar, um quadrinho no outro, uma mandala na parede. E a pessoa tava tão feliz que ali era a identidade dela. Tipo, ela não queria aquele conforto todo, ela não queria um quadro na parede, ela queria aquela simplicidade ali. Botar um tapetinho de palha assim no chão. Olha só. Cara, e a pessoa tava muito mais feliz. Exatamente. Então é isso. A felicidade, ela é muito subjetiva. Então os pais muitas vezes preocupados, eles acabam projetando o que é felicidade para eles na concepção deles e projetam para o filho, né? Então, por exemplo, se os pais se sentem infelizes em relação a alguma coisa, eles vão querer o oposto para os filhos. E começam a projetar esse sonho, né, para os filhos. Ou se eles se sentem felizes em relação a algum aspecto, eles projetam isso para eles também. E pode ser completamente diferente.
Por isso que é muito importante você tentar retirar um pouco os seus projetos, né? E tentar enxergar a pessoa. Isso possibilita o olhar para o outro. Agora, quando eu só enxergo as minhas necessidades, eu deixo de enxergar o outro porque eu só estou me vendo ali, como se fosse um espelho, né? E, olha, isso acontece com todo mundo. Todos nós fazemos isso. Então, não é um recado para você especificamente. É um recado para todos nós projetamos. Então, a gente só tem que fazer um exercício, ter um cuidado de, opa, peraí, aqui eu tô projetando o que meu, sabe? Que expectativa é essa que eu tô colocando pro outro? E isso acontece em relação aos filhos, isso acontece em relação ao cônjuge que tá do seu lado, acontece em relação aos pais. Então, em todos os papéis a gente faz um pouco isso. Então a gente precisa se abster um pouco dos nossos projetos, das nossas ideias, para realmente tentar enxergar o outro. E enxergar o outro é isso, é praticar esse exercício do diálogo. E para você, como é isso? E para você, como que você se sente em relação a isso? E fazer essa escuta, deixando a sua própria escuta interna um pouco de lado. Então é um exercício que não é fácil, né? Mas que se a gente entende essa ideia, que assim, se a gente traz isso para a consciência, já é muito válido. E aí é só praticar. Isso é difícil, É difícil. Tem uma outra aqui que eu escuto bastante também, que é o seguinte: pô, mas se meu filho tá ok, fez a faculdade dele, fez o que ele queria, tá feliz, casou, tá com a família dele, tá com os filhos e perdeu o emprego. Assim, eu acho o seguinte, né? Eu posso dizer isso, não, vamos dizer assim, a experiência não foi minha diretamente, mas aconteceu com a minha família algumas vezes. Como a Lu falou, a gente não tem garantia de nada. Então isso poderia acontecer com qualquer coisa. Existem diversos casos de cargos públicos que perderam aquela vaga por algum motivo. Às vezes por um motivo que não foi justo ou não foi correto. E a pessoa, sei lá, entrou com uma ação na justiça para ser reintegrado, né? Porém, todo esse meio tempo que a ação estava correndo na justiça, a pessoa estava sem emprego. Então, isso poderia acontecer mesmo, a pessoa tendo um cargo público, né? Sim, sim. E eu acho que a vida, de vez em quando, eu costumo dizer que a vida de vez em quando dá uns tapas na cara da gente, né? Assim, ela te traz uma situação bem adversa, eu acho que até para te testar mesmo, para saber qual seria o teu comportamento, né? Então eu acho que essa questão, essa preocupação dele ter família e perder o emprego, e isso aconteceu com a minha família, e mais de uma vez. E foi aquela coisa de rebolar, eu já tive que, sei lá, meus pais foram morar com os meus avós, porque realmente não tinha como a gente morar sozinho e tal. E assim, isso não me mudou, assim, sabe? Eu acho que pelo contrário, eu acho que determinadas situações, elas ajudam a forjar a pessoa. Isso. Entendeu? A unir muitas vezes, a fortalecer, né? O que a gente pode aprender com essas experiências. Agora, o que eu falaria nesse caso, assim, uma coisa que é muito importante é a gente trabalhar a educação financeira, né? E assim, hoje em dia, que bom que tem muitos vídeos, muitos conteúdos disponíveis na internet de qualidade, ensinando você a se educar financeiramente, a poupar, a investir. Então, eu vejo que esse ensinamento deveria vir desde o colégio, né? Mas infelizmente não tem, ainda se fala muito pouco, mas na internet tem muita coisa, muito conteúdo. Então, eu defendo a ideia seguinte: primeiro que estabilidade emocional é muito importante. Então não adianta você ter dinheiro se você está instável emocionalmente, e você muitas vezes até adoece por conta disso. Então eu vejo que essa estabilidade, ela tem que acontecer em várias áreas da nossa vida. É a nossa relação com o nosso dinheiro, é a nossa relação com a nossa profissão, né? É a relação com tudo. Então é isso. Onde que eu vou me sentir feliz? Onde eu vou me sentir bem? E eu acredito que a estabilidade você pode ter de acordo com o seu comportamento. Então, se você tiver empregado ganhando X por mês e você gasta 2X, você não está estável por conta do seu comportamento, você gasta muito mais do que você ganha. Se você é concursado, você vai ter lá a sua aposentadoria correta, você tem um salário lá certinho no final do mês. Mas se você gastar mais do que você ganha, que estabilidade é essa? Então, na verdade, a estabilidade, ela vem do nosso comportamento. Então, se a gente se educa financeiramente, desde os nossos primeiros empregos, né? E a gente vai poupando, juntando, investindo, sempre
guardando, sempre. Você sempre tem que guardar alguma coisa. Eles falam que inicialmente, né, a partir de 10% do seu salário. Ah, mas eu quero gastar esse dinheiro. Não, você tem que obrigatoriamente fingir que você não tem pelo menos 10% do que você ganha. E você vai fazendo um montante que você não vai se sentir tão abalado se você ficar desempregado. Porque você já fez ali a sua renda. Então, essa questão pode acontecer de você ter estabilidade em qualquer lugar. Sim. Né? Aí a pessoa pode falar, mas Luana, mas se a pessoa tem um concurso, ela nunca vai ficar desempregada. Tudo bem, mas acontece o seguinte, que a gente não tem como ganhar tudo no mesmo lugar, então você tem que saber se compensa. Tá bom, você tem um conforto de ter sempre o X lá por mês, você pode também ter esse comportamento de juntar dinheiro e tudo, para você poder fazer um outro projeto na sua vida, mas você está bem com isso? Você está satisfeito com o que você faz no seu dia a dia? Você é uma pessoa, você é um profissional feliz? Então isso que é importante, se isso tudo está ok, legal. Agora, se muitas pessoas têm um outro tipo de sonho que não envolve o concurso público, não vale a pena então fazer essa outra coisa e conquistar essa estabilidade de uma outra maneira? Tem uma aqui, eu acho que é bem pra você mesmo, a opinião, assim, como um profissional psicóloga, né? Tem alguns momentos que eu acho que a gente fica com a visão um pouco turva, né? E aí eu já vi alguns casos, né, assim, até discussões em família, né, que diz assim, por exemplo, você tá com essa mentalidade, né, da carreira estável, da carreira pública, enfim, e aí todos os outros estão vendo, de repente, que teu filho tem um outro talento, aptidão para outra coisa, ninguém enxerga ele naquilo que você enxerga, e aí o pai, a mãe, enfim, o familiar vira e fala, pô, mas será que só eu quero o melhor pro meu filho? E aí, o que você diria para um familiar nessa situação? É complicado, né? Porque é isso que a gente falou da projeção, né? O que ela está julgando que é o melhor para o filho dela? Aí já tem uma série de conceitos dela, de valores. Então, no caso, né? O que eu diria? Então, se chegasse aqui ao consultório, eu teria que conversar um pouco mais com essa mãe. Porque o que ela tem de ideia do que é melhor? E aí ela vai falar toda uma série de coisas que ela foi construindo ao longo da experiência dela de vida, né? E ela tem certeza que isso tudo que ela pensa é a verdade. É a verdade não só para ela, é a verdade para o filho dela, é a verdade universal. E se chegar alguém e falar sobre qualquer coisa, ela vai dar esse mesmo conselho, porque ela acredita que essa é a verdade. Então, não existe verdade. Então, a gente já tem que começar a desconstruir isso. Essa é a verdade que você construiu a partir das suas experiências. Mas a outra pessoa pode construir as outras verdades, né? Que na verdade é a reunião de crenças, de valores que você vai construindo ao longo da vida e fazer novas escolhas que vão dar certo para ela. Podem não dar certo para essa mãe, porque no olhar dessa mãe, nossa, mas como é que você tá vivendo assim e tudo? Mas a outra pessoa tá super bem, né? Em relação a isso. Então eu falo assim, para muitos adultos que trazem suas questões aqui para terapia, porque eles sofrem muito em relação a não atender as expectativas dos pais, né? Então eles ficam num constante conflito. Eu atendo a expectativa dos meus pais em relação a esse aspecto, ou eu atendo as minhas expectativas? Então é muito sofrido, né? Então eu falo assim pra eles, olha, eu sei que seus pais te ensinaram muita coisa, e quando você quer agradar os pais é porque você ainda tá vendo seus pais ali como aqueles heróis, né? Aquelas pessoas que, poxa, você sempre considerou. Mas pensa o seguinte, tem determinadas coisas na sua vida que seus pais nunca vão poder te ajudar. Porque eles não conseguem enxergar dessa forma. Mas se você percebe que é o seu desejo, faça o que você quer, mesmo sabendo que você vai contrariar seus pais, que eles vão ficar chateados porque não foi o que eles te ensinaram. Mas preste atenção, você pode acabar ensinando algo para os seus pais. E é isso que acontece, né? Eu, quando me formei, o meu pai falava muito para eu fazer mestrado, sabe? E eu até tentando atender a expectativa dele. Mas eu comecei a me sentir muito mal com isso. Parecia que eu estava indo contra algo. Na verdade, eu estava indo contra mim e a favor dele. E eu fiquei muito confusa, achando que eu não gostava de estudar. Porque como? Se eu não quero fazer mestrado, então eu não gosto de estudar. Eu fiz 3 pós-graduações. Então eu fui entendendo o seguinte, que eu gosto de estudar sim, mas a aplicabilidade do meu conhecimento, ele tem que servir ao desenvolvimento emocional do outro. E isso leva tempo pra gente descobrir, né? Então, tudo que eu estudo, tudo que eu faço,
tem muito a ver com a aplicabilidade do meu conhecimento no consultório, nos workshops que eu desenvolvo. É isso que eu gosto de fazer, é desenvolver pessoas através do autoconhecimento emocionalmente, não através do conhecimento teórico, formal. Então, a gente precisa disso, assim. E com isso, quando a gente segue... sim, e outra coisa também em relação à expectativa, é que a minha família ficava mostrando o concurso público pra mim. Então, falando desse aspecto, né? Minha avó chegava lá com o jornal e marcava lá: olha, Luana, consegui aqui, vi aqui uma possibilidade para você. A minha madrasta falava um pouco também, meu pai. E eu sempre tive o sonho de ter meu consultório. Então, quer dizer, montar algo do zero, ter o meu próprio espaço, que é esse espaço aqui que vocês estão vendo, né? A gente constantemente grava aqui no meu consultório. Então, eu sempre tive esse sonho. E eu falei, não, eu vou batalhar por ele. E quando eu montei, me estabeleci, pergunta se alguém fala alguma coisa pra mim hoje. Há muitos anos que ninguém me fala mais nada, sabe? Porque percebem que eu tô feliz, percebem que eu tô bem, percebem que eu construí as minhas coisas através do trabalho que eu gosto. Então, veja bem, de alguma maneira, o meu comportamento não ensinou algo pra eles? Com certeza. Né? Mostrou pra eles assim, nossa, é possível uma pessoa ter a estabilidade dela. Eu posso dizer pra vocês que eu tenho a minha estabilidade. E olha, nunca tive minha carteira assinada, tá? Se eu mostrar minha carteira aqui pra vocês, não tem nada. Sempre fui empreendedora, sempre fui profissional liberal. E eu construí tudo que eu tenho, sabe? Paguei meu apartamento, tudo, contas. E faço isso que eu falo pra vocês, assim, a questão do poupar, do guardar, do investir. Então, tem essa flutuação no final do mês, né? Um mês você ganha mais, outro mês você ganha menos. Por exemplo, esse período de final de ano. Várias pessoas cancelam consulta, vão viajar e tal, e eu quero fazer minhas viagens. E eu deixo de viajar? Não deixo de viajar. Por quê? Porque eu me preparei o ano todo para isso. Para ganhar muito menos no final do ano, né? E para poder fazer minhas viagens e ficar sem trabalhar. Então, isso é estabilidade, isso é um conforto. Mas por quê? Depende de você manejar isso ao longo da sua vida. Então, de alguma maneira, então é isso. Às vezes a família não acredita que tem uma possibilidade diferente de ter essa estabilidade. Então, olha aqui o concurso, olha isso, olha aquilo, tal. Então, às vezes, a gente tem que seguir o que a gente quer pra, aos poucos, não é desesperadamente, mas aos poucos você acaba mostrando pra você mesmo e pro outro, né, que tem outras formas. Ó, tem uma aqui, ó, bacana também, querer o melhor é necessariamente querer que ele se prenda a um emprego pelo resto da vida? Olha, eu vejo assim que o querer o melhor é você sempre escutar o outro, sabe? O que deixa o outro bem, o que permite que o outro se sinta feliz, realizado, o que pra ele é se sentir bem, sabe? Eu vou até mais além, eu acho que os mais jovens hoje, eles têm uma cabeça contrária a esse sentido, né? Eles não querem ficar presos em um lugar durante 30 anos, eles querem experimentar atividades diferentes. Exatamente, né? Eles não se imaginam durante muitos anos, é isso, eles até mesmo essa questão a forma como eles estão vendo a vida é completamente outra. A questão da impermanência no trabalho, porque querem experiências diferentes, a questão de não querer tanto comprar apartamento, eles veem mais vantagem no aluguel por conta disso. Hoje eu estou aqui, depois eu quero estar em outro lugar, né? Então, isso precisa ser valorizado e respeitado, né? Um outro aspecto legal também, você estava falando sobre isso, é que a maioria dos jovens hoje que eu conheço, meus pais tinham muito essa coisa assim, né? O top, você tem que ter a tua vida estável, seu emprego, seu imóvel, né? Mas o top é quando você tinha uma casa de praia, né? E hoje em dia a mentalidade também está contrária nesse aspecto. Se você pegar alguém mais jovem, ele vai falar que ele não quer comprar um outro imóvel. Ele quer, por exemplo, quando ele for viajar, ele vai para um site tipo Airbnb, vai alugar uma casa para aquele período que ele tá, porque ele não vai ter responsabilidade financeira com imóvel e tudo mais. Então, muitas coisas que eram conceitos nossos, assim, ou dos meus pais, que era aquela coisa muito legal, né? Tipo, hoje em dia tá totalmente diferente. Totalmente diferente, exatamente. Vamos lá. O mercado privado e o mercado empreendedor são necessariamente piores de acordo com essa visão ou são só diferentes?
São só diferentes, é isso. Eu sempre falo, não existe verdade, não existe certo e errado. Existe possibilidades diferentes de acordo com o seu olhar, de acordo com o que você construiu para você. Então, todos os caminhos são válidos, todos eles. A questão é como que você está escolhendo esse caminho. Então, qualquer escolha, ela tem que estar conectada consigo mesmo. Então, primeira questão, autoconhecimento. O que eu quero, qual é o meu sonho, qual é o meu propósito, o que eu gosto de fazer, o que me desperta curiosidade, o que eu gosto de aprender. Esse é um primeiro aspecto. Depois, vendo o negócio que você quer montar, vendo o concurso público que você quer fazer, ou então vendo um emprego, né, uma empresa que você quer muito trabalhar, é buscar galgar isso. Mas o importante é ter uma compatibilidade, uma coerência com quem você é. Tem uma aqui que é legal, que é o seguinte: se um jovem com perfil empreendedor passa no concurso público, conseguiu, essa rotina do emprego público pode matar o lado empreendedor dele? Pode. E é justamente isso. Se a pessoa tem um perfil empreendedor muito forte, né, isso vai realmente, assim, como você falou, né, matar ou adormecer esse lado. E aí que eu falo tanto da questão das doenças, né? Da somatização. A pessoa começa a adoecer, porque ela tá indo contra ela, sabe? Não é aquilo que brilha aos olhos dela, não é o que ela gosta de fazer. O empreendedor, ele abomina a rotina. Ele adora desafios, ele adora coisas novas. Então, uma questão mesmo, por exemplo, aqui. Eu sempre sonhei ter meu consultório, como eu falei pra vocês. Montei a estrutura, tal. Vocês acreditam? A nossa mente é muito complexa, né? Porque quando eu montei tudo, enquanto eu estava no sonho, tentando, porque antes eu trabalhava numa clínica, mas eu sublocava a hora. Então eu pagava os aluguéis, né, das horas de trabalho. Então não era o meu espaço, eu não me identificava tanto e tudo, né? Eu queria construir o meu espaço. Quando eu construí, eu falei assim, gente, agora não é isso. Não é que não seja isso, eu amo o que eu faço, tudo, mas me deu uma crise, eu comecei a achar que eu não gostava do que eu fazia. E olha que eu já estava trabalhando como psicóloga clínica há mais de 5 anos. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo e tudo? E eu fiquei muito desorientada, mas tudo bem, estava aqui com um consultório bacana, legal, tal, atendendo. Até que eu fui para um congresso de orientação profissional no Sul, voltei com vários testes, né? Aí eu falei, vou fazer essa técnica aqui. Aí eu fiz uma técnica chamada de matriz de habilidades e interesses para mapear minhas habilidades. E aí eu identifiquei que uma das habilidades que eu adoro, que eu gosto muito e que eu tenho alta habilidade é falar em público. Falar pra gente, lidar com grupos. Eu falei, gente, eu não faço nada disso aqui. Então, o que aconteceu? Depois eu fui entendendo isso. O que aconteceu? Quando eu cheguei na minha zona de conforto, conquistou, isso tudo. Porque enquanto você tá buscando, você tá no desafio. Eu quero conquistar. Quando eu conquistei, me gerou uma zona de conforto. Opa, peraí. Tá, mas e agora? Eu vou lutar pelo quê? Lutar por mais clientes? Mas eu já estava numa estabilidade, entende? Assim, poderia até chegar mais clientes, mas não era isso. Não era mais clientes que eu queria. Eu falei, não, eu quero coisas novas. Eu tenho que lutar por algo que vai além do consultório. Só que eu não sabia o quê. Depois que eu constatei isso, o que eu lembrei? Eu era atriz. Eu fiquei 10 anos trabalhando com teatro. Enquanto um monte de gente está indo à praia no sábado e domingo, eu estava ensaiando dentro de um auditório com ar-condicionado. E eu adoro praia. Então olha quantas coisas que eu deixava de fazer pela questão do prazer de atuar, de me mostrar para várias pessoas. E, gente, aplauso. Sabe? Teatro cheio. Gente, isso é uma coisa, assim, de arrepiar, sabe? Eu amava essa sensação. E eu não tenho mais isso. Há muitos anos que eu não tenho mais. Então, assim, significa que eu queria voltar a ser atriz? Não. Tô bem resolvida com isso. Mas a questão é, eu precisava trazer essas habilidades que eu não desenvolvo mais pro que eu quero agora, né? Então, o que eu pensei? Vou levar a psicologia para outros lugares. Vou começar a dar palestra. Vou montar meu workshop, vou dar entrevista para mídias, porque é uma maneira de eu ter aquela sensação do diferente, do desafio e tudo. E quando eu comecei a traçar essas metas, nossa, eu comecei a ficar muito feliz, porque é isso, aí eu identifiquei que eu continuava gostando do consultório,
mas eu queria novidades na minha rotina. Então eu vinha pro consultório, mas às vezes de manhã eu tinha que falar para uma rádio, eu tinha que gravar uma entrevista numa, né, em alguma TV, enfim, né? Aí o Otto chega e me chama para fazer parte do Busque Sua Arte. Olha só que bacana, legal. Estou aqui falando, várias pessoas vão assistir. Então é uma sensação parecida de como eu tinha no teatro, né? E a gente vai espalhando conhecimentos também, né? Isso é muito legal. Isso, muito bom. Então, eu acho que eu acabei falando um pouco dessa minha história para mostrar isso, né? Que a gente precisa buscar o que a gente quer, né? Analisando essas habilidades, analisando quem a gente é. E esses conflitos, gente, não acontecem somente nos 18 anos na escolha da profissão, não, né? Ela existe durante a nossa vida inteira. E assim, hoje eu posso estar um pouquinho mais satisfeita, mas daqui a pouco pode me dar uma outra crise. Gente, mas e agora? Eu quero fazer uma outra coisa. E a gente tem que ir em busca dessas respostas mesmo, né? É verdade. A próxima pergunta a gente já conversou sobre ela, porque a gente já falou bastante, que eu ia te perguntar se carreira pública ou militarismo, enfim, essa coisa da carreira estável, se isso é sinônimo de felicidade ou de realização. Mas a gente já falou que não, porque está atrelado a vários outros motivos que não tem necessariamente a ver só com a estabilidade. Exato. Né? Sim, tem uma aqui bacana também. É possível os pais estarem projetando alguma insegurança nos filhos ao querer carreira pública? Por exemplo, como a minha família passou, tipo, você tem a sua vida montadinha, sei lá, você tem 2 filhos, 3 filhos, de repente você perdeu o emprego, aí sua vida mudou toda, você teve que botar seus filhos em colégio público, cancelar plano de saúde, aquela coisa toda que abala, né? Sim. Principalmente psicologicamente os pais, né? Isso. Quem tá ali na estrutura, vamos dizer assim, como provedor da família. Sim. E aí, por ele ter passado essa experiência ruim, ele vai projetar essa frustração, talvez, vamos dizer assim, no filho, para que ele não passe por essa situação? Sim, isso pode acontecer. E aí, de alguma maneira, ele vai colocar através das falas dele, às vezes ele não vai falar diretamente, ou às vezes até fala, porque já aconteceu comigo, isso, tal. Então, às vezes ele até fala diretamente, né? Mas essa que é a questão, foi uma experiência dele, né? É o que a gente conversou anteriormente. A gente projeta muito nas pessoas, de acordo com as nossas vivências. Não quer dizer que aquilo vai acontecer com o filho dele. Exatamente. É isso. Essa aqui é bacana também, ó. É possível que, ao adquirir estabilidade, o jovem comece a vislumbrar outras opções para sair da carreira pública? Pode acontecer. Exatamente, porque é isso. Se a pessoa ela é um pouco mais inquieta, precisa de novidades, né, de desafios, ela vai procurar algo, mesmo tendo essa estabilidade. Agora, tem pessoas que realmente ficam muito confortáveis com essa previsibilidade, com a estabilidade. Tem pessoas que acham horrível ter essa coisa da instabilidade, como assim? Cada dia eu vou fazer uma coisa diferente, sabe? É perfil. Então você só tem que identificar qual é o seu perfil, qual é o seu estilo e ver no que você se adequa. Tem uma bacana também, isso eu vejo bastante acontecer, tá? É o seguinte, essa carreira pública, essa coisa da estabilidade, você ter essa sensação de que tô seguro agora, não saio mais daqui. Isso incentiva a tua estabilidade acadêmica no sentido de tipo, agora eu não preciso mais, por exemplo, você fez faculdade para o concurso, não preciso mais estudar, não preciso mais fazer minha pós, já passei no concurso. Essa carreira pública, ela tende a incentivar você a dar uma travada? Sim, bom, eu já até fiz estágio no setor público, né, que foi o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, mas assim, a maior parte das pessoas que eu ouço, né, que eu vejo relatarem do dia a dia do setor público, isso não acontecia no meu setor porque ali eram estudantes. De informação, então a gente queria muito conhecimento, então ali realmente é um setor diferenciado, porque ele é realizado por professores e alunos, mas de uma maneira geral a gente percebe que no setor público a gente não é tão bem recebido assim, você não vê as pessoas tão motivadas, e as pessoas até me falam isso, Luana, eu quero chegar, fazer e acontecer, mas um processo que pode ser resolvido em um dia demora 30 dias, eu não consigo me adaptar a isso, como é que pode? Eu quero chegar lá e fazer, eu fico me vendo sem fazer nada. Aí sabe o que acontece? Quando eu faço o trabalho, todo mundo começa a reclamar, porque
Se ele adianta o trabalho, o outro vai ter que adiantar também, assim vai, né? Porque como é um trabalho em equipe, e a pessoa começa a ficar frustrada, porque ela quer trabalhar, ela quer produzir, mas os outros não querem. Então, bom, pelo que eu ouço, a maioria das pessoas tendem a ficar nessa acomodação, agem de forma mais lentas e tudo. Então é isso, né? Aí vai de cada um, do que cada um quer. Aí eu vejo que essa pessoa que quer produzir, ela se sente um peixinho fora d'água. Ela até poderia ser feliz ali, se as coisas se movimentassem, se as coisas andassem, né? Eu tenho uma aqui que é legal também para os pais que estão ainda com essa mentalidade, que é o seguinte: de maneira geral, quem sai mais bem preparado, considerando que os dois vão sair do emprego, o cara que está na carreira pública e o que está no privado. Vamos dizer que os dois, em determinado momento da vida, tivessem que sair daquele emprego, né? Quem sai mais bem preparado, o que estava na carreira pública ou na privada, de maneira geral? Assim, de maneira geral, a gente não pode, né, falar, porque também depende do caso a caso. Mas de uma maneira geral, pensando que cada um está há muitos anos, né, num determinado... nesses aspectos aí, nesses lugares, eu penso que a pessoa que está no concurso público, como ela tende a ficar mais acomodada, e ela muitas vezes não procurou outras coisas para fazer, então essa pessoa, ela teria talvez um pouquinho mais, teria que investir um pouco mais no seu desenvolvimento pessoal e até mesmo profissional, se atualizando em curso, se ela não fez nada, tá? E essa pessoa que já está no emprego, pode ser uma pessoa que já passou por muitas entrevistas de emprego, porque ela sempre investiu nessa parte mais privada. Então ela passou por muitas... Ou não, né? Às vezes entrou no... depende muito. Mas se ela passou por muitas entrevistas, ela já está um pouquinho mais aquecida. Então depende muito de cada um. Eu penso muito nisso, assim, que a gente vai juntando esses fatores comuns, né? O fato de você estar na carreira estável, de repente aquilo te dá uma relaxada. Às vezes os próprios pais que hoje estão falando, faça um concurso público, muitas vezes o pai fala assim, porque depois você fica, descansado, você não sabe, você já tá lá dentro e tal. E aí ele cresce com aquilo, né? Um moleque 15, 16, 17, aí vamos dizer com 20, 21, 22, ele passou no concurso público, ele vai lembrar daquilo que você falou a vida inteira. Agora eu tô descansado. Verdade. Entendeu? E às vezes ele vem com a mentalidade, tipo, fiquei 2, 3 anos estudando direto pra passar nesse concurso, agora eu vou dar uma relaxada. E aquele período de repente, 6 meses que ele tirou, às vezes vira 1 ano, às vezes vira 2. E pra ele voltar depois, às vezes começa a pensar, aí começa a entrar um monte de pensamento, tipo, agora eu já tô velho, pra outra faculdade, não sei o quê. Então eu tento fazer essa reflexão, né? Sim, então você pensar por esse lado, assim, de se teu filho for mandado embora, muitas vezes ele estaria mais bem preparado sendo mandado embora no mercado privado do que no público. Exato, sim. Então vamos aqui. Vamos lá. Toda essa pressão ou expectativa podem fazer o jovem criar uma certa raivinha, um sentimento ruim com relação àquela coisa da carreira pública? Pode, com certeza. Porque quanto mais a gente se sente pressionado, sufocado, isso acaba, assim, sendo colocado, dependendo da maneira, né? Se é de uma maneira pressão, a gente acaba interpretando que a escolha não é nossa. Então a gente começa a pensar assim, poxa, mas eu vou fazer então essa escolha porque eu tô me sentindo pressionado, não é minha escolha. Então, pra eu mostrar que eu não sou mandado, né, que ninguém manda em mim, eu não vou escolher. E muitas vezes aquilo até combina com você, mas pelo estresse que aquilo ali tá te causando, você acaba já logo rejeitando. Porque na verdade não é que você queira rejeitar aquela possibilidade de trabalho, não é isso. Você quer rejeitar a forma como você está sendo tratado, a forma talvez até, porque isso acaba infantilizando a pessoa, né? Essa pressão, não, faz sim, né? É como se os responsáveis, os pais acreditassem que na insistência a pessoa fosse escolher. E é muito pelo contrário, como a gente tem a necessidade de se autoafirmar, de escolher o que a gente quer para nossa própria vida, a gente acaba dando limite. Então, o desejo, ele surge da falta. Então, você pode até falar, você pode orientar, você pode falar o que você acredita, mas esse tempo de escolha e o que a pessoa vai escolher depende dela. Eu acho que principalmente quando os pais já têm umas situações assim, bem típicas, né, entre famílias,
E eu vejo assim, algumas que o pai fala assim, ah, você só tem 15 anos, você não sabe nada da vida ainda e tal. Aí isso vai criando um processo na mente da pessoa de que não, ele acha que ele é maduro, tipo, como assim eu não sei das coisas, né? E aí isso vai influenciando o jovem pro lado totalmente contrário do que o pai quer. É o contrário, isso afasta, porque é isso, né? O pai se mostra como detentor do saber, como autoridade e acaba rejeitando o filho, dizendo o seguinte, ó, quem sabe sou eu. Então o filho começa a pensar assim, não, eu vou saber. E é isso, e vai indo numa direção oposta, né? Então com isso, vocês não estão conversando sobre as possibilidades de trabalho. Vocês estão competindo de quem é que vai decidir, quem é que vai escolher. A carreira goela abaixo do outro, né? Exatamente, quem é que vai vencer. Ó, eu vou vencer aqui porque eu estou escolhendo esse caminho pra você e quem sabe de tudo sou eu e você não sabe nada da vida? Como assim, sabe? Sendo que esse jovem tá lá na escola escutando professores, escutando outras ideias, escutando um universo de coisas, como que esse jovem vai aceitar que o pai fale que só existe esse caminho? Não aceita mais, não é por aí. Não, por isso que os pais hoje têm um conflito, né? Nossa, porque na minha época era assim, meus pais falavam que era isso e isso e eu não questionava. Agora, poxa, eu falo e meus filhos questionam tudo. Mas a geração mudou, hoje nós temos muito mais informações. Então, eles estão sabendo cada vez mais cedo que não existe a verdade absoluta. Então, esse tipo de discurso não cola mais, né? Bom, eu tenho mais uma pergunta só, e essa aqui eu acho que é bem bacana, porque eu acredito que isso possa acontecer. É o seguinte, é possível um familiar ignorar totalmente uma habilidade ou um dom do filho? Por exemplo, o garoto desenha muito bem, ou sei lá, ele dança muito bem, ou canta muito bem, assim, ele é muito bom fazendo uma coisa, você vê que aquilo é nato da criança, e a família, tipo, tá, eu não quero saber pra isso, ele pode fazer isso como hobby, mas ele vai trabalhar, ele vai pra uma carreira pública, isso pode acontecer? Você acabou de falar de um exemplo de uma paciente minha. E tá sendo, assim, emocionante ver a descoberta dela, sabe? Porque ela ignorava completamente essas habilidades. Ela desenha muito bem, muito, muito, muito bem. Ela é uma artista de alma, assim, o estilo dela, você olha pra ela, você vê uma artista. Ela desenha extremamente bem. Hoje ela tá fazendo o curso de moda, ela está fazendo aula de canto, porque ela gosta de cantar também. E aconteceu exatamente isso na infância dela. Ela já gostava, ela via um escritor, os olhos dela brilhavam, ela gostava de escrever, ela ganhou concurso na escola de escrita, ela já foi chamada por professor para fazer parte de revista e tudo. E todas as oportunidades que apareciam nesse sentido, ela fugia. Ela não conseguia encarar, porque ela sempre aprendeu com os pais dela que isso não pode ser uma profissão. Então ela já tinha pensado em moda, mas ela vetou. Toda a parte artística dela, ela foi realmente matando, sabe? Por conta dessa educação de que não é valorizada. Então, aí novamente vem a questão da verdade, né? O que é verdade para um, o que é verdade para o outro. Como para os pais isso era uma verdade, de que ela tinha que trabalhar somente, e os pais colocaram ali uma profissão, ó, eu só pago isso aqui para você porque você vai fazer isso. Foi enfermagem. Ela não se identificou, ela mesma depois fez uma outra escolha, foi para publicidade e essa questão do desenho foi ficando de lado. E depois de muitos anos, agora ela é adulta, né? Que ela tá resgatando esse prazer, sabe? E é muito bonito de ver, sabe? Uma pessoa se redescobrindo, porque ela ficou muitos anos lutando contra a Luna, mas isso não dá dinheiro e tal. E essa questão de ir contra os pais, porque os pais hoje em dia iriam ver isso como uma coisa ruim, porque isso ficou muito forte pra ela. Só que a gente até fez um processo de coaching e ela foi vendo, olha aqui, ó, você é isso aqui. Você tá fugindo da sua essência, você sempre foi, olha o seu passado, desde criança você sempre gostou. E ela agora simplesmente está maravilhada com as coisas que ela tá fazendo. A felicidade, porque eu acompanhei ela há muito tempo, pulando de emprego em emprego, muito infeliz. E como que isso somatizava, como adoecia, sabe? Fazia mal pra ela. E agora que ela tá fazendo as coisas que ela gosta, que ela quer, o brilho nos olhos, a leveza... Gente, eu acho que isso não tem preço, sabe? É verdade. E ela tá com um projeto de montar... Sabe, ela tem um projeto formado já para trabalhar com isso, com moda, que é super viável, que tem nicho, que tem mercado. Então, você vê, né, é exatamente isso, o como que ela agora está conseguindo construir a verdade dela.
Isso é muito bacana, né? É muito bacana. E os pais agora estão respeitando, aceitando, porque é isso. Perceberam que ela é adulta, que ela tem a possibilidade de escolha. Mas independentemente, se os pais não aceitassem, sabe? Mas ela precisava se autorizar, porque ela foi tão reprimida ao longo da vida dela, foram tantos nãos em relação ao investimento, porque ela não recebeu investimento para desenvolver isso. Nem incentivo, né? Nem incentivo, pelo contrário, era só repressão. Quem agora precisava liberar esse espaço, quem precisava dizer pra você assim, não, eu mereço, eu posso, eu consigo, era ela mesma, porque é ela que começou a se impedir. E é interessante que ela fala assim, Luana, você sabe que as pessoas me falam assim, poxa, mas você é uma artista. E ela falava, não sou nada. Ela não conseguia realmente perceber. Essa coisa de a gente ficar anos escutando uma determinada opinião, né? Você acaba tomando aquilo como verdade, né? Exatamente. E eu vi uma teoria uma vez, não sei como psicóloga pode dizer isso, que o ser humano, de maneira geral, né? A gente tende mais a acreditar em coisas ruins do que coisas boas. Se alguém dá uma opinião muito positiva, dizendo que você é muito bom, você não consegue de cara receber aquilo como uma verdade. Mas se alguém diz, você é muito ruim nisso aqui, aí você toma aquilo como uma verdade, né? É isso mesmo. Só que a gente precisa fazer o exercício de pegar um pouco mais as coisas positivas pra gente. E não é que a gente não vai pegar as coisas negativas, né? Mas por que a gente decide se agarrar só ao negativo em vez do positivo, né? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu e a Lu, a gente resolveu trazer esse tema aqui para, de repente, algum familiar que esteja ainda com essa mentalidade, né, com relação à carreira pública, uma carreira estável, militarismo, enfim. Ou para algum jovem, se você está numa situação aí da tua família, teus pais estarem tentando impor ou simplesmente querem muito que você faça aquilo. A gente gravou esse vídeo aqui hoje para trazer uma reflexão, né, Lu, para a família. Isso. E a intenção é essa. Então, se você tem algum filho nessa situação e que você está com essa mentalidade, assiste esse vídeo, reflete um pouquinho. Ou se você está com a tua família, de repente é legal vocês assistirem juntos, para daí vocês começarem a dialogar, ter um papo aí sobre outras possibilidades, de repente, que a tua família não estivesse enxergando. Isso né? mesmo. E que vocês possam aí chegar a um consenso bacana, um denominador comum. É isso aí. Então é isso, gente. Ó, se você curtiu o vídeo aí, ó, clica ali no curtir, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho, faz tudo. E foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Mais um vídeo, um grande abraço para todo mundo. Fui!